Dia 14 de fevereiro de 2024, a 0 graus e 46 minutos de Aquário, Plutão e Marte se encontraram. Eu gosto muito da ideia de que nesse momento existem alguns acordos sendo feitos entre os seres humanos e os deuses, para definir o que cada um vai levar para uma nova era de consciência quando Plutão entrar em Aquário e aquilo que se encerra agora. Nessa data da conjunção, 14 de fevereiro, você vai encontrar aquilo que Plutão traz como um comando e que passa para Marte. Então procura lá o que estava acontecendo com você nessa data. Esse Marte, então, a partir deste momento, vai começar uma jornada para atender ou combater essa ordem. Aqui a gente está falando de Plutão. Lembra, Plutão não pede, ele manda, ele é o poder. Em se tratando de Marte, a gente está falando de energia. Essa é a palavra mais assertiva para Marte. Você, inclusive, pode determinar a qualidade com a qual você está vivendo o seu Marte quando você analisa a sua energia pessoal, a sua vitalidade. Se você está com uma força de vontade determinada, em movimento, então esse Marte está cumprindo ou está tentando cumprir a sua própria função, E nesse caso, o comando de Plutão. Mas se você está com falta de energia, e tudo bem que um pouco todo mundo está agora, porque Marte está em Câncer, e a gente se sente mais drenado emocionalmente. Ou se você estiver mais reativa, agindo de forma mais impulsiva, mais destrutiva, talvez você precise rever aonde você ainda está lutando contra algo que vem para movimentar a sua vida para frente, para te fazer evoluir para uma versão melhor de si mesma. Mas alguma coisa dentro de você ainda está lutando contra o fluxo, ainda está achando difícil de aceitar esse movimento e essa possibilidade. Quando a gente fala de Marte e Plutão, o senso comum desse aspecto é de um encontro maléfico. Então, por conta disso, eu resolvi trazer para cá um conhecimento extremamente metafísico, profundo, para ajudar a gente a refletir sobre algo tão delicado. Porque esse movimento acontece quando Plutão faz a sua primeira entrada em Aquário, e a oposição culmina quando ele está retrógrado, a 29 graus de Capricórnio, encerrando esse ciclo. Esse Plutão, no final, ele está num grau de maestria, que é 29 graus. Ou seja, ele já viveu todo o processo de Capricórnio. Ele sabe como mensurar. Ele sabe exatamente cortar os T's e pingar os I's. Mas seja lá como for, Marte e Plutão é um encontro difícil, complexo, sombrio, explosivo, onde muito facilmente tudo pode sair do controle de forma violenta, abusiva, manipuladora, súbita, mas, do mesmo jeito, também pode te ajudar a cortar o mal pela raiz, daquilo que precisa ser cortado e colocar fim naquilo que precisa morrer. Esse Marte, então, ele está agora carregado de energia plutoniana, navegando no céu, desde fevereiro. É como assim uma bomba atômica que está todo mundo carregando do lado de dentro. Plutão é o alto comando e Marte é o soldado. Imagine então que esse soldado recebeu uma ordem em fevereiro e ele sai para cumprir. Quando ele encontrou Plutão em quadratura no dia 11 de junho, esse alto comando, ele cobra. Como é que esse Marte está indo? E aqui a gente tem a primeira grande puxada. Olha lá o que estava acontecendo com você. Marte está em Touro. Então, questões financeiras envolvendo dinheiro próprio, dinheiro alheio, heranças, distúrbios ou abusos sexuais, distúrbios alimentares, são alguns dos focos que podem ter surgido nesse momento. É importante a gente se dar conta de que não tem nada que surge do nada. Não tinha nada e de repente aconteceu. Não.
Isso já estava lá, essa frequência, essa vibração, esse padrão, né, esse trauma. E neste trânsito, isso se revelou através deste formato. Se esse for o seu caso e você mergulhar na experiência, você vai encontrar a raiz do problema. Nada é aleatório. Marte é uma força fascinante e carrega um grande paradoxo. Hoje, quando a gente pensa morte, a gente pensa Plutão. Mas Plutão foi descoberto em 1930. Até então, o senhor da morte na astrologia era Marte. Mas Marte também rege Áries, o início, o sopro, a primeira respiração, o vir a ser, o nascer, quando o pulmão faz o primeiro movimento por conta própria, a autonomia, o entrar no corpo e assumir o comando desse corpo, que logicamente vai se refinando. Mas tudo isso, esse primeiro movimento, é Marte. Quem é que sente essa sensação estranha, que é como se tivesse que se encaixar no corpo de novo, enquanto esse corpo ainda está purgando? Porque o nosso corpo, ele tem acumulado um monte de cacareco, um monte de memória que fica instalada nos músculos, nas juntas, embaixo dos órgãos, que entope as veias, os meridianos, que determina a forma como esse corpo se movimenta. Existe aqui um detox violento que a gente está passando, que pode surgir como uma doença física, que pode surgir como um monte de inflamação esquisita, né? Lembra, Marte rege as inflamações também, né? Algumas com diagnóstico, outras misteriosas. Pode ser também, de repente, um excesso de ansiedade, a sensação de que eu preciso fazer alguma coisa, mas o quê? Não acha o caminho, não sabe o que é, não sabe como. Para alguns isso pode ser um pânico, para outros pode ser uma angústia. E pode ser algo também difícil de colocar o dedo e achar de fato qual é o ponto nevrálgico dessa questão. Fato é que esse corpo está tentando soltar, porque Plutão está pressionando para isso. Quando esse Marte entra em Gêmeos e faz trígono com Plutão no dia 22 de julho, dia de Maria Madalena, Plutão já está retrógrado, mas ele ainda está em Aquário, ou seja, esse trígono acontece no elemento ar. Aqui, a guerra que antes estava mais no corpo, vem para a fala, vem na palavra. Ela pode surgir em forma de abuso e violência verbal, discussões intensas, nomes feios, pensamentos turbulentos, quebra de protocolo nas relações, de educação mesmo, uma falta de sensibilidade para falar o que quiser sem filtro, né? Aquilo que machuca de uma forma muito passiva-agressiva. Tudo isso ganha força e vem para os holofotes. Né? Se de repente você não sentiu tanto na quadratura, mas sentiu mais isso acontecendo nesse trígono, se foi isso que pegou para você nesse momento, investigue, sabe? Porque essa energia, ela foi se desenrolando até o dia 4 de setembro, quando Marte entrou em Câncer, né? E aqui ele ficou mais emocional. A gente não quer mais brigar com Marte em Câncer, dá um cansaço. Algo dentro da gente se sente mais motivado a lutar por aquilo que a gente ama, né? A gente quer mais segurança. E a segurança nesse ponto significa ter algo que faça sentido como um fio condutor para a própria vida. É mais do que questões financeiras, né? É um outro tipo de estrutura, uma estrutura emocional. Para algumas pessoas, esse pode ter sido um momento de ir em busca de mais autoestima, porque esse guerreiro está cansado. Inclusive, porque Plutão voltou para Capricórnio no dia 1º de setembro, né? Trazendo assim um momento de colocar tudo dentro de uma perspectiva maior para poder encerrar as fases da vida. Mas todo esse processo é denso, é pesado,
tende a machucar, a gerar conflito, obriga a lidar com aquilo que ninguém quer falar, que ninguém quer ver, sabe? Aquela ferida que ninguém quer deixar à mostra. E aqui estamos nós, nesse duelo de sombras, sem certezas e certamente sem garantias. Bom, você com certeza já ouviu falar no conceito da Trindade como uma manifestação do divino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, a deusa tríplice, a donzela mãe anciã, as três joias do budismo, Buda, Dharma e Sangha, etc. E no nosso corpo existe uma trindade muito específica. Segundo esse conhecimento, que eu acho fascinante, ele traz uma abordagem muito diferente de como lidar com as nossas sombras. E ele fala que existem 3 forças que correm no nosso corpo. Uma do lado esquerdo, uma do lado direito e uma força central que corre no meio. Do lado esquerdo, a gente tem a força de Lúcifer. E Lúcifer é aquele que traz a luz, mas ele traz muita luz. Quando você olha de frente para um farol alto na estrada, você não enxerga nada. Essa é a luz que cega. Aqui você tem o escuro pelo excesso de luz. Esse Lúcifer sabe que esse mundo que a gente está aqui é uma grande ilusão. E ele fala assim, larga a mão disso, desapega de tudo, segue para a luz. Nada disso tem importância. Boleto? Para que pagar boleto? Dentro dessa visão, aqui a gente tem o que a gente chama de os escravos da luz. Um escravo da luz é um padrão muito recorrente de quem busca incessantemente a espiritualidade e nega a realidade do mundo físico. Se você procurar no dicionário o que significa o termo luciferina, né, que seria esta coluna, você vai descobrir que esse termo é usado para falar de qualquer molécula orgânica emissora de luz, como, por exemplo, a luciferina dos vagalumes, ou os fótons no corpo humano, que também emitem luz. O que acontece é que na Idade Média, este termo Lúcifer passou a significar a mesma coisa que Satanás, mas existe uma diferença entre eles, que eu vou te explicar. Se essa força luciferina, né, dessa sombra, está do lado esquerdo, quem é que está do lado direito? A satânica. A força satânica é o escuro sem luz, é o escuro que vem do escuro. Olha, percebe, você não enxerga em nenhum deles, você não enxerga nem com Lúcifer e nem com Satã. Ambas são forças de escuridão, ainda que tenham naturezas distintas. E ambas são de domínio de Plutão, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E no centro a gente tem a coluna crística, que é onde a gente quer chegar, que é a coluna dos trabalhadores da luz. Bom, se você se debruçar sobre esse conceito, se você esmiuçar essa ideia com mais riqueza de detalhe, de pesquisa, de consciência, de meditação, essa é uma reflexão extremamente valiosa, que se eu trouxer para cá vai virar um vídeo gigante, mas então eu deixo esse gancho para quem quiser, né? E eu trouxe isso porque neste trânsito Marte-Plutão, essa visão se encaixa aqui com uma grandeza muito precisa, porque a gente está neste momento de ter que lidar com essas sombras, querendo ou não, justamente para poder chegar nessa coluna do meio. E a pergunta que fica é, ok, entendi, como é que eu faço isso agora? A primeira coisa que a gente tem que fazer é vencer o preconceito do julgamento, de como a gente olha para essa sombra, para aquilo que de ruim está acontecendo na sua vida, porque nesta sombra repousa uma potência. Se eu te falar assim, volta para você um pouquinho nesse momento, qual é a primeira coisa que você faz? Você fecha os olhos, você entra no escuro.
né? Isso tem a ver com você perder o medo de você mesmo. O ser humano é programado para ter esse medo, para lutar contra a própria escuridão e trabalhar internamente ao máximo para então se tornar um ser digno de ser aceito por uma força divina. Como se a gente fosse assim refém de algo maligno que a gente carrega do lado de dentro, que não nos torna dignos o suficiente, bons o suficiente. Em termos psíquicos, o que é então, como se manifesta essa coluna luciferina? Como é que a gente pode compreender isso? Claro que é algo muito mais profundo que eu não vou conseguir aqui expressar em 30 segundos, mas assim, para a gente ter uma noção de um dos contextos dessa força, ela se manifesta quando e como e onde a gente tem certeza absoluta que algo na nossa vida é de um jeito específico e não tem como ser de outro jeito. Que algo é exatamente como você acha que é, porque você viu, você olhou, você investigou, você concluiu e é extremamente clara a sua conclusão. É tão clara que não te permite conceber e enxergar por outros pontos de vista. E é tão clara que todo mundo enxerga igual. E essa é a cegueira. A justificativa de uma realidade em que todo mundo concorda que é o que é e valida. Já a coluna da força satânica, que seria o escuro pelo escuro, aqui é onde a gente não vê mesmo, né? Essa é uma força de contraste. É o fundo escuro para que você possa encontrar a evidência de algo, né? Por exemplo, quando algo ruim acontece, para a pessoa poder descobrir algo que sempre esteve ali, mas que sem o pano de fundo escuro, a pessoa não conseguia enxergar, né? Por exemplo, uma doença, né? A pessoa fica doente ou sofreu um acidente, para perceber que existem pessoas que a amam, para poder perceber o amor que existe ao redor dela e ser capaz de sentir gratidão diante dessa percepção e se transformar a partir dela. É muito importante salientar que a percepção por si só é irrelevante. A questão é o que você faz com essa percepção uma vez que ela se torna presente. Porque se ela não vira um salto de consciência, ela não serviu de nada. Bom, esse Plutão-Marte traz essa relevância, essa iniciação. Eu tenho certeza de que você está passando coisas muito intensas nesse momento, porque essa coluna crística está pulsando dentro de cada um de nós, e quando ela pulsa, ela ativa as laterais, porque ela está mobilizando toda a sua consciência para esse salto, para essa integração, para esse reajuste de frequência. Muitos padrões tóxicos estão se revelando ou estão se intensificando para que você possa interagir com isso tudo e ir além. No dia 17 de outubro, na lua cheia, né? Se você não assistiu esse vídeo, vale a pena, acesse aqui no meu canal. Na lua cheia, então, Marte já está se aproximando da oposição exata a Plutão, que vai acontecer no dia 3 de novembro, às 7 horas e 45 minutos da manhã, horário de Brasília. Esse é o princípio de você fechar os olhos, de você adentrar o próprio mistério, porque cada um de nós carrega a força dessa trindade e a maestria é saber navegar e integrar essas correntes. Do ponto de vista mais evidente, né, mais óbvio, a gente tem guerra, acidente, cirurgia, briga, disputa, morte, seja ela física ou metafórica, né, de projetos, de relações, de sonhos. A gente tem raiva, a gente tem crueldade, a gente tem abusos, a gente tem insensibilidade, a gente tem egoísmo.
Como esse Plutão está retrógrado, tudo isso pode vir também como uma força internalizada, ou seja, ao invés de explodir, a pessoa pode implodir, né? É uma raiva que, ao invés de ser dirigida para o outro, é dirigida contra si mesma, porque essa pessoa não sabe lidar com seus canais de sombra, com suas colunas de escuridão. O que essa arquitetura celeste traz nesse momento, com generosidade de mestre, é a necessidade que a gente tem nesse momento de afiar a nossa força de vontade. Ainda que nesse momento você esteja se sentindo drenado emocionalmente, confuso, irritado, sob ataque, numa montanha-russa emocional, esse Plutão, por mais desconfortável e dolorido que ele seja, traz também essa coisa da verdade nua e crua. Existe um comando muito simples do Osho que você pode usar nesse momento e que eu uso há muitos e muitos anos na minha vida. Você pode fazer de olho aberto, mas nesse momento, por conta desse aspecto, dessa jornada, né, de Marte, eu te recomendo a fazer de olhos fechados. É assim. Você fecha os olhos e você chama por você mesma e você responde em seguida. Luciane, cadê você? Eu tô aqui. Luciane, não se engane, nem se deixe enganar. É isso. E você repete várias vezes, quantas vezes for necessário ao longo do seu dia. E que assim seja. Que em tempos de guerra a tua espada seja sábia e tua palavra seja cura. Volta para casa.